Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso terceiro dia de aula e hoje é dia de aula de registro, tanto de matemática quanto de ciências. Vamos começar com matemática e na sequência tem um vídeo explicando a atividade de ciências. Não esqueçam de dar o seu ok aqui no final. Então, nós temos a aula de hoje, 21/10. Como eu falei anteriormente, é uma aula de registro. E a gente vai falar sobre média, nós já falamos um pouquinho anteriormente, moda e mediana. Junto com esses três temas, nós vamos usar o trilha de aprendizagens na página 110, 111 e 112. Então, toda vez que aparecer o caderno, ou vocês podem colocar diretamente no trilha de aprendizagem de vocês, ou vocês podem fazer o registro no caderno também, tá bom? Não esqueçam de dar o ok assim que terminarem. Então, a gente começa falando um pouquinho da média. A média nós já trabalhamos antes. E como é que eu resolvo uma média? Tem dois passos. Primeiro passo é somar todos os valores que eu tenho. Segundo passo é dividir pela quantidade de valores que nós temos. Então, aqui no exemplo, qual é a média entre 5, 7, 12, 1 e 5? Seguindo os passos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é somar esses valores. Então, 5 mais 7, mais 12, mais 1, mais 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 1, 25. 25 mais 5, chegamos no resultado 30. Agora, eu vou ver quantos números eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir o 30 por 5. Vou fazer o cálculo aqui, ó. Já deixei o cálculo para vocês, mas vou fazer a conta. Então, eu tenho aqui, ó, 30 dividido para 5. Lembra que toda vez que eu tenho que fazer a divisão, eu sempre vou usar a tabuada para ajudar? Então, a tabuada é a do 5. E aqui é o resultado que eu procuro. Então, eu tenho que fazer a tabuada aqui do 5 para me ajudar, ó. 5 vezes 1, vezes 2, vezes 3, 5 vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Então, vou lá colocar os resultados. Então, fiz a tabuada do 5, tabuada, que eu vou procurar resultados. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Preciso encontrar o resultado 30. Então, procuro lá, ó. Achei ele aqui, certo? Então, achei o resultado, coloco o resultado junto com o resultado. Qual foi o número do meio? Aqui, ó. O 30 tá de um lado, o 5 do outro, o número do meio é 6. Faço a conta de menos e acabou. Ou posso fazer também quantas vezes o 30 cabe aqui no 5, né? Então, 5... 10, 15, 20, 25, 30, que é o resultado 6, certo? Então, toda vez que eu falo em média, eu preciso somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Então, dei o exemplo aqui, fizemos a conta do 30. 30 dividido para 5, que é a quantidade de números que eu tenho aqui, deu 6. Tudo bem? E aí, a gente vai usar ainda uma tabela do trilha de aprendizagem da página 107. Nós já trabalhamos um pouquinho com ela, só que agora a gente vai retomar só para a gente fazer os próximos cálculos, tá bom? Então, aqui, lembra que a gente estava falando sobre o auxílio, o seguro-desemprego? Então, aqui ele fala qual é a faixa de salário médio, qual é a média,
E a gente já viu que para fazer a média, a gente precisa somar os valores e dividir pela quantidade de números que eu tenho. Então, aqui, se a média for até R$ 1.599,61, tenho que multiplicar o salário por 0,8, ou 80%. Vocês lembram como é que faz para escrever 80%? Na nossa última aula, nós vimos que para escrever 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100, ok? Então, vamos lá. Se eu fiz a média e ficou até esse valor, eu preciso multiplicar o salário por 0,8. Se ficou de R$ 1.599,62 até R$ 2.666,29, o que passar do valor de R$ 1.599,61, eu multiplico por 0,5 e somo R$ 1.279,69. Se for algo acima de R$ 2.666,29, a parcela vai ser só 1.813, não vai mudar, certo? Então, essa tabela da página 107 vai ser bem importante para a gente utilizar nas próximas perguntas. Porque aí na página 110, que é a que a gente vai fazer hoje, na pergunta 9, está escrito o seguinte: calcule o salário médio de um trabalhador que ganhou nos últimos 3 salários R$ 1.300, R$ 1.300 e R$ 1.300. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer aqui é a média. Como é que vocês vão fazer essa média? Vocês vão somar os 3 valores e vão dividir esses valores por quanto? Por 3, que é a quantidade de salários que tem aqui, ok? Pensando nesses dados apresentados no texto e na tabela, quanto esse trabalhador ganharia de seguro-desemprego? Então, a primeira coisa é fazer a média. Fez a média, volta lá nessa tabela e vê quanto que ele vai ganhar de seguro-desemprego, certo? Na questão 10, se a média dos últimos 3 salários resultou no valor de R$ 1.599,62, qual será o valor do seguro-desemprego? Então, a gente volta lá na tabela, ó. R$ 1.599,62. O que excedeu, o que passou desse valor, então ele recebeu este. O que passou desse valor para esse? 1 centavo, né? Multiplica-se por 0,5. Então, eu vou fazer 1 centavo vezes 0,5. E depois eu vou somar R$ 1.279,69, certo? Professora, não lembro como é que eu multiplico por 0,5 ou esse 80%. Vamos fazer aqui. Para fazer o anterior, ó, vamos dizer que a gente tenha 1.200, 1.200, 1.200, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é somar esses valores aqui. Vou até montar aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3, certo? 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. E 4 mais 2, 6. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, eu tenho um total de 3.600. Mas como eu preciso fazer a média dele, eu tenho 3.600 dividido por quantos? 1, 2, 3. Então, dividido por 3, porque lembra que a média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Então, vou lá, ó. 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Uma só. Certo? E aí, aqui, ó, coloco o 3 de volta, faço a conta de menos.
3 menos 3, 0. Abaixo, o 6. Quantas vezes o 6 cabe aqui no 3? 3, 6. Então, aqui é 2. E aqui, faço o 6, que foi quando eu cheguei. Abaixo, 0, ó. 0 dividido para 3. Abaixo o outro 0. 0 dividido para 3. Então, a média é 1.200. Então, a gente tem lá, ó. Se ele ganhou até 1.599,61, eu preciso multiplicar o salário médio por 0,8, ou 80%. Então, a gente volta aqui, ó. Preciso multiplicar o salário médio por 0,8 ou 80%. Lembra que a gente começou a fazer a média e eu passei para vocês como é que eu faço essa conta de 80% aqui, ó? 80%. Primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar estes dois valores aqui de cima, ó. 1.200 vezes 80. E lembra que eu ensinei um truque para vocês? Que toda vez que termina em 0, eu deixo o 0 para fora porque fica mais fácil de eu fazer a conta? Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Eu desço 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Subo 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1 que subiu, 9. Fiz a multiplicação de 1.200 por 80. Lembra que eu preciso dividir para 100? Divido para 100. Quando eu quero saber a porcentagem de um valor, eu multiplico os valores de cima e depois divido para 100. E a gente viu na nossa aula de segunda-feira que eu consigo tirar esses zeros aqui, ó. Termina em 0, corto. Termina em 0, corto. Aí eu tenho 9 dividido para 1, 9. 6 dividido para 1, 6. E 0 dividido para 1, 0. Então, no caso, essa pessoa vai receber de seguro-desemprego R$ 960. Então, é isso que vocês precisam fazer na primeira questão que eu passei lá para vocês do Trilhas. Primeiro, achar a média. Certo? Eu achei a média. Lembrando que a média é a soma dos valores todos que a gente tem dividido pela quantidade de valores que a gente tem. Achou a média, você faz a porcentagem, que é o número que você achou, vezes 80, que é o valor que ele fala ali, e depois que achar o resultado, ó, resultado, eu vou pegar esse resultado e vou dividir para 100, certinho? Então, acha a média, somando os valores e dividindo pela quantidade. Achei a média, multiplico por 80. E o resultado que der, eu vou dividir para 100. Tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Vou colocar um exemplo dessa 10 também. E ele fala assim, ó. Se a média dos últimos 3 salários resultou num valor de R$ 1.599,62, qual será o valor do seguro-desemprego? Aí a gente volta lá na tabela e vê. Primeiro, a gente tem que ver o que passou. E aí eu coloquei o seguinte exemplo aqui para vocês, ó. R$ 1.599,65. Pessoal, então aqui, ó, eu dei um exemplo usando R$ 1.599,65. A gente sabe que o limite é 1.599,61.
O que passar disso, a gente precisa multiplicar por 50%. Então, para saber quanto passou aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é uma conta de menos. Este valor é o que eu tenho. No caso de vocês, que vocês têm lá, deixa eu voltar aqui, 1.599,62. Estou colocando o exemplo aqui com 65, só para a gente ver como é que faz esse cálculo. Então, faço a conta de menos. 5 menos 1, 4. 6 tira 6, 0. 9 tira 9, 0. 9 tira 9, 0. 5 tira 5, 0. 1 tira 1, 0. Então, passou aqui, ó, 4 centavos, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é multiplicar os 4 centavos por 50%. Então, eu tenho 4 centavos e 50%, ó, é essa fração aqui. 50 sobre 100. Então, multiplico por 50. Lembre-se de colocar o zero para fora para ficar mais fácil a conta. O zero desce e eu vou fazer 5 vezes 4, 20. Subo 2. 5 vezes 0, 0. Mais 2 que subiu, 2. 5 vezes 0, 0. Aí aqui eu conto, ó, 4 centavos, 1, 2, coloco uma vírgula aqui. Então, eu tenho R$2. Preciso dividir para quanto? 100. Dividido para 100. Só que agora aconteceu uma coisa aqui, ó. Eu tenho uma vírgula aqui e não tenho vírgula desse lado. Então, eu preciso colocar vírgula aqui. Então, eu tenho R$2. E é como se eu tivesse R$100 aqui também. Preciso fazer as coisas do jeito certo, ok? Então, R$2 dividido para R$100. Por isso, eu coloco a vírgula. Toda vez que a gente deixa igual, a gente pode apagar essa vírgula e trabalhar com o número mesmo, ó, 200 dividido por 10.000. Então, eu vou olhar o número. Termina com 0? Termina, então vou cortar. Termina com 0 mais 1? Estou aqui, mais um 0. Corto também. 2, eu consigo dividir 2 para 100? Lembra da regra? Toda vez que não dá para dividir, é 0,0 lá em cima. Aí, aqui eu tenho agora, ó, 20. Porque lembra que eu cortei esse 0? Esses zeros aqui não existe, ó. Então, eu tenho o número 20. 20 dividido para 100. Dá? Não. Então, eu já tenho 0, vou colocar mais um 0 e colocar um 0 aqui. Aí, agora eu tenho 200. 200 dividido para 100. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar esse 0 com esse 0. Mais um 0 e um 0. E eu tenho 2 dividido para 1. Então, significa que eu tenho 2 centavos para acrescentar no valor. Lembra que, ó, voltando lá na tabela, eu multipliquei por 50%, fiz a conta, e agora eu preciso somar R$ 1.279,69, aquele valor que a gente achou. Então, eu volto lá, ó, R$ 1.279,69 mais 2 centavos, 0,02. Quanto essa pessoa vai ganhar de seguro-desemprego? 9 mais 2, 11. Sobe 1. 6 mais 1, 7. 9 mais 0, 9. O 7 sozinho, o 2 sozinho, o 1 sozinho. Então, essa pessoa vai receber R$ 1.279,71. É o que vocês precisam fazer aqui, ó, na questão 10.
Então, aqui na questão 10, vocês vão fazer, já tem o valor lá, então a primeira coisa que vocês estão que fazer é a conta de menos. Então, vou pegar 1.599,62, que é o valor que eu tenho, menos o limite, que é 1.599,61. Faço a conta de menos e vejo quanto que passou. Depois que eu vejo quanto que passou, eu preciso fazer a porcentagem. Então, multiplico o valor por 50 e divido por 100 no final. Dividir por 100, eu achei um valor lá. Este valor é o que eu preciso acrescentar ao R$ 1.279,69. Aí eu acho quanto que essa pessoa ganhou de seguro-desemprego, certo? Se precisar de ajuda, estou à disposição. Na questão 11, ele fala o seguinte: se a média dos últimos 3 salários já é R$ 2.666, qual será o valor pago do seguro-desemprego? Então, volto lá na tabela. Ele recebeu R$ 2.666 só. Então, ele está nessa faixa aqui. Preciso fazer o valor que eu tenho lá, que é 2.666, menos 1.599,61. Depois que eu fizer isso, eu vou multiplicar pelo 50%, multiplico por 50 e divido por 100. Depois que eu fizer essa conta, eu vou ter um resultado que eu vou juntar com 1.279,69. É o mesmo processo que nós utilizamos aqui. Então, faço a conta de menos com o valor que tá lá, ó. Este valor aqui, menos este valor aqui, que é o valor base. Então, aqui, primeiro, conta de menos. Isso serve para a questão 10 e para a questão 11. Depois que eu fizer a conta de menos, vou multiplicar por 50. Multiplicar por 50. O resultado que eu tiver, vou dividir por 100, certo? E vou depois pegar o resultado da conta de dividir por 100 e fazer mais R$ 1.279,69. Tudo bem? Então, na questão 10 e questão 11, é isso que vocês precisam fazer aqui. Agora, gente, continua na página 111 e a gente vai fazer o 12. Se a média dos últimos 3 salários resultou no valor de 1.400, qual será o valor do seguro-desemprego? A gente volta lá, ó. E ele quer 1.400. Então, tá aqui, ó. Multiplica-se o salário médio, ele já fez a conta do salário médio, por 80%. Então, 80, vou multiplicar o 80 por 1.400, certo? E no final, eu divido o resultado por 100. Esta é a resposta da 12, certo? Qualquer dúvida, também estou à disposição. A questão 13 está falando o seguinte: em uma empresa, temos a quantidade de funcionários e salários como mostrado na tabela a seguir. Então, 3 funcionários recebem R$ 1.100, certo? Um funcionário recebe 1.800, um funcionário recebe 2.100. A primeira pergunta é: qual é o salário médio pago por essa empresa? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que eu trabalho com essas tabelas da quantidade, igual a gente colocou aqui, eu preciso escrever cada um dos salários, porque aí fica mais fácil para mim. Então, 3 pessoas ganham 1.100. Já coloco lá. 1, 2, 3. 1.100, 3 pessoas. Um ganha 1.800
e o outro ganha 2.100. Para achar o salário médio, eu preciso somar esses valores todos e dividir pela quantidade de números que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, preciso dividir por 5. É isso que vocês precisam fazer aqui na questão 13. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre moda. Moda é a mesma coisa que a gente tem aqui. Quando algo está na moda, é que ela se repete bastante vezes, certo? Ou aparece várias vezes em diversos lugares. Então, aqui, naquele exemplo que eu passei para vocês, eu tinha o número 5, 7, 12, 1 e 5. Qual seria a moda? Qual é o número que se repete, que aparece mais vezes? Então, aqui no caso, ele não tem cálculo, eu só preciso ver qual é o número que aparece mais vezes. E nesse caso, seria o número 5. Então, toda vez que alguém falar moda para vocês, vocês vão pensar em algo que se repete, em algo que eu vou ver várias vezes. Qual é a moda? É o que aparece mais vezes, tá bom? Não tem conta nenhuma, é só olhar e achar a moda. E aí, no Trilha de Aprendizagem, na página 111, ele pede assim, ó, pensando na tabela do item anterior, qual é o valor de salário que mais aparece? A gente volta lá para dar uma olhadinha, ó. Olhando esta tabela aqui, ó. E aí eu já coloquei aqui para vocês. Quem é a moda aqui? Quem apareceu mais vezes aqui? Essa tá fácil, hein? E aí aqui ele vem explicando. Esse valor em estatística chama-se moda. Segundo informações do site Wikipédia, a moda amostral de um conjunto de dados trata do valor que ocorre com maior frequência ou valor mais comum em um conjunto de dados, certo? E aí nós temos a mediana. Para fazer a mediana, a gente precisa colocar primeiro os valores em ordem crescente, do menor para o maior, e pegar o valor que fica no meio. Este valor é a mediana, também não tem conta nenhuma por enquanto. Daqui a pouco vou mostrar um cálculo para vocês. Mas nesse que eu passei para vocês, ó, 5, 7, 12, 1 e 5, eu vou colocar em ordem. Então, primeiro 1, o 5 que se repete 2 vezes, o 7 e o 12. Para pegar o número do meio, ó, eu vou tirando aqui, ó. Tiro 12, tiro 1. Deixa eu fazer aqui, que eu acho que a escrita fica melhor quando a gente vai explicar. 1, 5, 5, 7, 12. Então, para achar a mediana aqui, ó, risco o último com o primeiro. Risco o penúltimo com o segundo. O número que sobrou aqui no meio é a mediana. Certo? Então, a mediana é o número do meio. Ah, professora, e se eu tiver 6 valores, 8 valores? É isso que a gente vai ver agora, tá? Não é o que a gente vai ver agora. O Trilha de Aprendizagem ainda tem uma pergunta. Utilizando os dados da tabela, coloca os valores do salário em ordem crescente e depois circule o valor que está no meio. Certo? Então, aqueles mesmos valores que a gente usou, esses aqui, ó, é o que eu vou usar para achar o número que está no meio, certo? E aí eu pergunto, e se a quantidade de números for impar? Como achar a mediana? E aí aqui ele dá uma dica de como fazer isso. Eu vou escrever aqui para vocês, como eu falei, eu acho que a escrita fica mais fácil. Vamos supor que eu tenho os números 1, 5, 5, 5, 7 e 12. Tudo bem? Então, eu vou riscando lá, ó. O 12 com 1, o 5 com 7 e sobraram esses dois aqui, ó. Toda vez que sobra 2 números aqui no meio, eu vou fazer a média entre eles. Lembram que é a média?
A gente trabalhou hoje de novo. Eu tenho que somar esses valores e dividir pela quantidade de números. Pela quantidade. Então, vou somar 5 mais 5, 10. E vou dividir por quantos? Ó, 1, 2. Eu tenho dois números. 10 dividido para 2. Vamos ver quantas vezes o 10 cabe aqui no 2? 2, 4, 6, 8, 10. Então, coube 5 vezes. Certo? Então, aqui, ó. A minha mediana é 5. E aí, aqui ele faz uma explicação, ó. O que é a mediana? Esse valor que está no meio, depois de ter colocado em ordem crescente, em estatística, chama-se mediana. Esse valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra, uma população ou uma distribuição de probabilidade. Em termos mais simples, mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados. No conjunto de dados que já está em ordem crescente, e aí aqui ele dá um exemplo, ó, 1, 3, 3, 6, 7, 8, 9. Eu vou lá, tiro 9 com 1, tiro o 3 com 8, tiro o 3 com 7. O número que ficou lá no meio foi o 6. Então, por exemplo, a mediana é 6. Se houver um número par de observações, não há um único valor do meio. Então, a mediana é definida como a média dos dois valores do meio. Então, aqui, ó, tiro 3, tiro 9, sobrou o 5 e o 7. Vou fazer 5 mais 7, 12. Então, 5 mais 7, 12. E no final eu vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. Ok? Então, foi exatamente o que eu expliquei para vocês aqui, ó. Mas com algumas palavras que estão no trilha de aprendizagem. Tudo bem? Então, vamos lá. E aí, ele tem algumas perguntas na página 112. Em uma empresa, temos a quantidade de funcionários e os salários, como mostramos na tabela a seguir. 6 pessoas ganham 1.045, 2 pessoas ganham 2.350, uma pessoa ganha 3.030 e uma pessoa ganha 3.670. Lembra que eu passei para vocês para colocar a quantidade em ordem para ficar mais fácil a visualização? Então, vocês precisam colocar 6, 1.045, então 1.045, 1.045, 1.045, 1.045, 1.045, 1.045. Precisam colocar 2.350, um 3.030 e um 3.670. E aí ele pergunta qual é a média dos salários dessa empresa. Depois que eu faço a média, lembrando que a média é a soma de todos esses salários, não esquecendo que aqui são 6 vezes, aqui são 2 vezes, para poder fazer a conta, tá bom? E dividido pela quantidade, no caso de funcionários que eu tenho aqui. Que é 6, 8, 9, 10. Qual é a moda? Quem é que apareceu mais vezes? E qual é o número do meio dos salários? Tá bom? Lembrando que se ele for um número par, eu vou pegar os 2 últimos que sobrarem e fazer uma média. Se ele for número ímpar, é o número que está lá no meio. E aí a questão B está perguntando assim. Em uma pesquisa realizada em 5 supermercados, foram verificados os valores do pacote de arroz de 5 quilos de uma determinada marca. Os valores encontrados foram 16,39, 15,99, 16,29, 15,99 e 16,19. Ele pergunta qual é a média. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é colocar isso aqui em ordem crescente, do menor valor até o maior, para fazer a média. Lembrando que a média é a soma desses valores todos, dividido pela quantidade de números que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. A moda é aquele que aparece mais e a mediana é o número do meio. Lembrando que se só sobrar um, ele é a mediana, que é esse número do meio.
Se sobrarem 2, eu preciso fazer a média, ok? E por hoje é só de matemática. Muito obrigada e vamos para a de ciências.